Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou a Alina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Ícones de D&D. E o ícone escolhido pelos membros do nosso canal, Cello, foi o Grast. Sim, vocês dragões e dragonesas escolheram em vasta maioria, né? Numa goleada aí. E eu tô achando que a gente precisa aumentar o nível da concorrência aí dos ícones, Lina. Ah, Cello. Então qual é o ícone que os nossos queridos membros vão poder votar para a próxima votação? Eu vou colocar peso pesado aí na história, eu vou pôr a Chardalon como uma das possibilidades aí. Então, eu vou colocar 4 ícones na próxima, hein, para dar mais disputa. Eita, nós! Isso aí. Então, se você quiser votar aqui no canal e, né, descobrir qual vai ser o próximo ícone que a gente vai falar, seja membro aqui dos Dragões, tá? Com menos de um cafezinho por mês você ajuda muito a gente. Eu quero aproveitar para contar para vocês que o História RPG tá com financiamento coletivo, Cello, muito bacana lá no Catarse. Se você gosta de acompanhar a gente para ouvir boas histórias, você vai provavelmente gostar desse projeto que é o Tomo de Histórias, que traz 5 crônicas, né, num livro de 112 páginas. E é um projeto que mistura literatura e RPG, Lina. Exatamente, são 5 histórias de fantasia medieval contadas, Cello, pelo ponto de vista de um mago super poderoso chamado Asdriel, que tá ali num plano paralelo, né, vendo todas as coisas, tanto do presente quanto do passado e algumas coisas do futuro também. Mas o mais interessante é que, além de ter a história, você também tem algumas coisas que você pode usar, né? Alguns assets como mapas, cards de NPCs, que depois você pode transportar para sua mesa de jogo, né? Utilizando aquele mundo que foi apresentado na história. Então confiram lá no Catarse esse projeto que tá bem completinho, tem vários níveis de apoio, desde o nível de PDF até o nível Master, Cello. E no nível Master você tem um dado personalizado, miniatura, os mapas gigantões, né? Aumenta para 7 mapas gigantes. Para 7 mapas. Adesivos. Os cards de NPC que eu mencionei. Caderninho de anotação que eu adoro. Isso, e muito mais. Então confira aí que tem muita coisa e outras coisas que podem ser desbloqueadas aí com o passar do tempo. Exatamente. Link na descrição, pessoal. Não perca tempo. Muito bem, Cello. Então hoje a gente vai falar do Grast, né? O príncipe sombrio do prazer, né? Que vive no abismo, Cello. Que delícia! Ele que é o mais belo dos demônios, até porque a concorrência é fácil, né, também. Que demônio é tudo feio pra diabo. E ele é lindão, né? E ele é razoável, né? Ele é um cara que explora o pecado da luxúria, né? Pra conseguir aumentar o seu poder no multiverso. E ele tem que representar a luxúria, né? De certa forma. Então, ele tem aquela pele brilhante que parece obsidiana, olhos verdes, né? Que emanam malícia, né? Ele que também tem um porte físico como se fosse de um deus grego, tanquinho. Dá, sabe? Pra contar os gominhos, assim, do tanquinho. Exatamente, né? Com aquele cabelo, assim, bem ajeitado pra trás, os chifrinhos meio que embaixo ali do cabelo. Né? Ele é o Brad Pitt do abismo. Só que com 2,70 m de altura. Com 2,70 m de altura e 6 dedos em cada mão, né? E em cada pé também. Em cada pé também. E orelhinhas pontudas, assim, né? Tipo de elfo, mas meio demoníaco. Ele sempre tem um quê de algo errado, sabe? Algo proibido. É o sabor do pecado. O sabor do pecado. E o único pecado que existe pra ele, Lina, é a moderação. Ah, sim. Tudo que ele quer, ele toma e ele incentiva os outros a viver da mesma forma. E ele consegue, então, influenciar as pessoas, né? Trazendo aí uma mistura de prazer e dor. A dor se torna um prazer, né? E ele também acaba se mostrando, né? Mudando a aparência dele para as pessoas da forma como a pessoa acha a criatura mais bela, né? Sim, ele se adapta aos gostos do cliente, né? Exatamente. De quem tá na frente dele. E essa criatura interessantíssima foi criada por ele, né? O Gary Gygax, né? O co-criador de Dungeons & Dragons, que escreveu uma aventura em 1982, que é Lost Caverns of Sojkant, em que essa criatura foi mencionada, né? O Grast apareceu depois no livro do Monstro, né? De AD&D, e depois esteve presente em todas as edições desde que ele surgiu. Bom, então vamos começar a falar da personalidade do Grast, né? Ele acredita que ele é a criatura mais astuta do abismo e é difícil de negar que realmente ele é.
né? Porque, gente, dentro do abismo a gente sabe que todas as criaturas são super caóticas, né? Malignas e caóticas. Violentas, né? E o Ghrast tem um perfil diferente, Cello. Ele consegue planejar a longo prazo, né? E ele também não age como as criaturas do abismo que geralmente agem de forma muito abrupta, né? Destrutiva e tudo mais. Não, ele consegue, de certa forma, seduzir as pessoas e conseguir o que ele quer de outra forma que não é comum no abismo. E essa forma dele de usar manipulação, né, ao invés de simplesmente a destruição desenfreada, pode ter algo a ver com a sua origem. E aí temos que abrir aqui a caixa de histórias da origem do Ghrast, porque é um personagem muito antigo, que já tem mais de 40 anos que foi lançado, e que teve a sua história alterada em várias edições do jogo, né? Mas temos a versão dele aqui da 5ª edição e a gente vai trazer um pouquinho das edições passadas. Mas primeiro preciso explicar o contexto do multiverso de D&D, né? Como é que funciona o multiverso de D&D? E o que é a Guerra do Sangue? Bom, e a Guerra do Sangue, então, é uma guerra eterna entre os demônios e os diabos, né? Pelo domínio dos planos inferiores, né? E, por consequência, depois, o domínio do multiverso. Sim, porque em Dungeons & Dragons, diabos e demônios são criaturas diferentes. Os diabos são ordeiros, hierárquicos, bem organizados e vivem nos infernos. E os demônios são caóticos, destrutivos, desorganizados e vivem no abismo. A diferença é que tem muito mais demônios do que diabos. Então, apesar dos diabos conseguirem matar mais demônios por serem mais organizados, mais planejados, os demônios são quase infinitos. Então acaba que essa luta, né, a Guerra do Sangue, vive num constante empate. Exato. E esse empate é importante para o futuro do multiverso todo, né, Lina? Exatamente, porque, né, todos acreditam ali dos planos neutros e dos planos superiores, né, de que se essa guerra permanece, eles ficam enfraquecidos e acabam então dominando o resto do multiverso. Bom, e agora com esse contexto resolvido, vamos falar do Ghrast, né? Na 5ª edição, é dito que o Ghrast era um arquidiabo, ou seja, era um tenente, alguém muito importante ali, mas que ficava abaixo do chefão dos diabos. Que é o Asmodeus, que é o mais importante dos diabos, que é um anjo caído, que tem um poder absurdo e tudo mais. Então, mesmo que o Ghrast se provasse um grande estrategista e lutador também, muito forte, ele jamais conseguiria suplantar e passar o nível de poder de Asmodeus por causa da hierarquia estruturada e bem fixa ali dos infernos. Então, o Ghrast viu a oportunidade, né, de ir para o abismo, né, e crescer em poder, porque no abismo não existe essa questão da hierarquia, né? Você consegue o nível de poder que você for capaz de atingir. Ele foi para lá, então, para adquirir mais poder. Isso. Então ele conseguiu conquistar 3 camadas do abismo, né? E lá ele está até hoje. E digamos que certas energias do abismo transformaram ele num Lorde Demônio. Não é mais um arquidiabo, é agora um Lorde Demônio. Então essa é a história da 5ª edição. Agora vamos para a história da 3ª edição, né? Sim. O Ghrast seria filho de uma criatura chamada Pale Knight, né? Que é um proto-demônio ou um oberife, uma oberife, né? E sendo filho de uma oberife, né, ele é uma criatura do abismo. Então na 3ª edição não tem nada a ver com ele ter sido um arquidiabo, não tem relação nenhuma com Asmodeus. Ele teria só sido parido por essa entidade, né, chamada Pale Knight, né, e que a gente pode falar mais sobre ela, porque ela tem muita coisa interessante, Helena. Que tal fazer um vídeo secreto? Vídeo secreto sobre Pale Knight, né, ou a Noite Pálida, que é uma criatura mais antiga que os deuses, que está circulando ali no abismo desde o início do universo. Exato. Então, é uma criatura muito interessante, conhecida como a Mãe dos Demônios, criadora dos Tanari, e que, se você é membro aqui do canal, você vai ter esse vídeo já disponível na sua playlist de vídeos secretos aí, para você acompanhar um vídeo num bate-papo mais descontraído, né? Não tão editado, para a gente falar um pouco mais sobre essa criatura que é tão interessante. Exatamente. Bom, e
a gente consegue, de certa forma, juntar as duas teorias, a da quinta edição e a da terceira edição. Por quê? O Asmodeus, né, ele não faz nada por acaso, ele é o maior estrategista do multiverso, né? Então ele pode muito bem ter conquistado a Pale Knight, né? E ali ter feito, né, esse filho que é o Grast, né? Sim. Com intenções futuras, né? Ele pode ter pensado em ter um filho meio demônio, meio diabo, super poderoso, né? Porque é filho dele e filho da Pale Knight, que é uma outra entidade poderosíssima. E assim, por ser meio a meio, ele poderia ser implantado lá no abismo para causar discórdia entre os lordes demônios que lá habitam, fazendo com que os demônios lutem entre si e enfraquecendo as frentes de batalha deles na Guerra do Sangue. Exatamente. E é exatamente isso que o Grast faz, né? Então faz sentido que isso tenha sido planejado lá atrás pelo próprio Asmodeus. E é exatamente isso que acontece na história do Grast, né? Porque o Grast, ele tem uma luta constante com o Demogorgon, que é o príncipe dos demônios, porque ele quer esse título de príncipe dos demônios. E também tem uma luta constante com Orcus, né, que é o príncipe dos mortos-vivos lá no abismo. Isso. Então, assim, existe já essa encrenca toda entre esses três, né? Esses três lordes demônios estão sempre em pé de guerra e realmente distraídos, né, da batalha da Guerra do Sangue por causa disso. Bom, e o Grast é conhecido em muitos mundos, né? Porque ele foi conjurado por muitas bruxas e feiticeiras, né? Para conceder-lhes favores sexuais. Teve aí muitos filhos pelo mundo, né? Com cultistas, né? Sim, Grast tem diversos cultistas no plano material. E essas crianças muitas vezes descobrem a origem demoníaca delas e vão até o abismo de alguma forma, né? Vão lá confrontar o Grast, tentar usurpar ele do poder dele ou se aliar a ele, né? E ele tem uma parada meio Thanos, tá ligado? Que tem tipo aquele generalzão e tem uns filhos ali meio que comandando partes ali da organização dele. Então ele tem, por exemplo, o Athux, que é um Drow, que é filho dele, né? Que comanda as tropas do exército dele, virou um general, né? Sob o comando dele. E ele tem a Tráxia. A Tráxia. Que é a sua assassina particular, gente. Que é a filha dele e que ele manda matar, ela vai lá e executa. Então ele realmente acaba se cercando ali desses descendentes depravados dele aí para cumprir a missão terrível dele no multiverso. Bom, então agora a gente vai falar do covil do Grast, que é conhecido como Palácio Argênteo, né? Que fica simultaneamente em 3 camadas do abismo. A camada 45, 46 e 47, que também é conhecido como Reino Triplo de Azagrat. E essas camadas, Lina, no lore da 4ª edição, é dito que ele conquistou militarmente quando ele ainda era um arquidiabo e invadiu ali o abismo, conseguiu derrotar 3 lordes demônios que habitavam essas camadas e unificou as 3, né, que são adjacentes, no único reino dele ali, né, esse reino triplo de Azagrat. E o palácio dele, Lina, é parecido um pouco com o palácio do Jabba the Hutt, do Star Wars, assim, cheio de criaturas diferentes andando pra cima e pra baixo. Exato. E essas criaturas aí que vivem ali numa constante festinha, né? O Grast convida várias criaturas que ele considera bonita, né? Criaturas belas na visão dele, como súcubos, medusas, e tem as lâmias também, né? Que é aquela criatura meio leonina, né? Que dizem, inclusive, que ele é o criador delas, que né? ele que criou essas lâmias, né? E depois espalhou pelo multiverso. E no plano material, essas criaturas sempre são criaturas que preservam lugares sagrados, né? E dizem que elas dão preferência a proteger locais sagrados que tem a ver com Grast, né? Lugares que ele considera importantes. Bom, e lá no palácio, então, né, é incentivado todo tipo de prazer, vício, né? Também tem prisão, Cello, onde pessoas vivem na eterna dor. Na eterna dor ou prazer são as prisões do Grast, que são o máximo dessa sensação que uma pessoa vai ter, porque ele é um estudioso, né, do prazer e da dor. Então, se você for um prisioneiro dele, você pode ser que passe por essas duas experiências e talvez até ao mesmo tempo. E as celas, né, das prisões dele são mágicas e capazes de conter entidades poderosíssimas. Inclusive deuses! Deuses já ficaram presos ali. O Alquinha, a deusa do comércio, lá no tempo das perturbações, acabou caindo na lábia do Grast. Já foi a prisioneira mais famosa dele, né? Era uma deusa que ficou presa em forma humana durante esse tempo das perturbações. Vários deuses passaram por isso, né? E ela quis
voltar para o reino mágico dela, né? Que é o mercado eterno, né? Ela que é a deusa do comércio, nada mais, né, propício do que ela ter um reino chamado mercado eterno. Mas para chegar até lá, ela teve que cortar caminho pelos planos inferiores. E por ser uma boa comerciante, né, e saber negociar, ela tentou conversar com o Grast e barganhar com ele uma passagem segura, prometendo para ele tesouros e segredos dos rivais dele. E o Grast fingiu concordar, né, com tudo, mas na hora H ele traiu, né, o acordo deles e aprisionou a Walkin para usurpar, né, os poderes dela. Exatamente, imagina ter um monte de cultista ali que é voltado para o comércio, Cello. Ele tentou roubar o portfólio dela de comércio. Todo o mercado, capitalismo do multiverso ia estar na mão dele. Imagina. E isso tudo é o plot da aventura For Duty and Deity, que é de 1998, ali na fase final do AD&D segunda edição, que os nossos heróis, né, o grupo de aventureiro, precisa descer até o abismo, até o Palácio Argênteo e resgatar a deusa do comércio que está preso ali na masmorra do Grast. Bom, e para completar, o Grast, né, tem cultistas no plano material, Cello. Sim, né? Ele tem muita influência no plano material através dessas seitas, né? Exatamente. E aí, né, esses cultistas conseguem, né, fazer o marketing, digamos assim, através de obras de arte, panfletos, né, livros, contos eróticos e tudo mais, que para a maioria das pessoas, as pessoas, não, isso aqui eu não vulgar. posso ler, isso é vulgar, eu não posso ler, mas aí chega lá em casa, né, quando estiver sozinho, dá uma olhadinha lá no panfletinho. Na calada da noite. Na calada da noite, e aí a pessoa resolve ficar curiosa e conhecer o culto, e aí eles acabam recrutando essas pessoas, né? E geralmente nessas cerimônias, Cello, né? O Grast encaminha ali um avatar ou um emissário, né? Que vai fazer a iniciação dessas pessoas, né? Que vão ter uma noite de libertinagem, né? De prazer extremo, mistura de prazer e dor, enfim. Muito parecido com, eu imagino, com aquelas cenas do filme de Olhos Bem Fechados, né? Filmaço. E ali ele então consegue recrutar diversas pessoas no plano material. Nós que somos crianças dos anos 80, nós vivemos, né, o período das bancas de jornal, né, Helena? Sim. E você lembra que tinha na banca de jornal aqueles romances com o querido Fábio na capa? Eu não lembro disso. Você não lembra disso? Parecia, sabe a embalagem de catuaba selvagem? Era as capas dessas revistinhas, era tudo isso aí. Não tinha internet naquela época, não gente. tinha. Era E o Grast, ele espalha a palavra dele através desses livrinhos aí, cara. Fique de olho aí. Muito bem, Lina, mas apesar de ser um devasso sem coração, né? O Grast, bom, ele inesperadamente deixou o seu coração abalado, né? Ele deixou se apaixonar por uma mortal, né? Isso tudo aconteceu no mundo de Oerth, do cenário de campanha de Greyhawk, quando uma bruxa, né, ou feiticeira, na verdade, muito famosa, que vocês conhecem como Tasha, ou Igwilf, como era chamada antigamente, ela conseguiu conjurar o Lorde Sombrio do Prazer. Porque a Igwilf, né, vamos chamar ela de Tasha, para facilitar. Mais fácil. A Tasha, ela era uma estudiosa de demonologia, né? E ela já tinha, né, livros e mais livros falando sobre a natureza do abismo. E como que ela conseguia, né, essas informações de demônios? Ela conjurava demônios menores e fazia uma entrevista. Como é que é a camada do abismo que você mora? Como é que é a relação com os lordes demônios e tal? E ela entrevistava e ia aumentando as informações dela. E aumentando o nível de poder também desses demônios. Cada vez mais ela conseguia aprisionar demônios maiores, mais fortes, né? Isso também porque ela roubou, né, todos os livros lá do ex-mestre dela, que era o Zagig. O Zagig que deu esse pontapé na carreira dela e ela depois roubou todos os livros dele, né? Enfim, ela, né, muito gananciosa, abriu um laboratório para ela escondido nas montanhas e tentou conjurar a criatura mais poderosa que ela conseguisse. E, através, né, do tomo lá do Zagig, ela conseguiu conjurar o Grast e aprisionou o Lorde Sombrio ali do Prazer em seu laboratório mágico por muitos e muitos anos, né, Helena? Exatamente. E, né, ela ali, né, aprendendo com Grast, né, ele tentando ali, né, influenciar ela, seduzir ela, mas o efeito foi ao contrário, Cello. Ele que se apaixonou. Ele acabou se apaixonando. Pela audácia, né, da Tasha. Porque essa é a tática do Grast, né? Ele, para se livrar das coisas, ele sempre usa a língua prateada dele, né? A língua bifurcada dele com, né,
com papinhos e tudo mais. Exatamente. Não funcionou nela e ele se apaixonou. E por muito tempo eles viveram ali um romance proibido bizarro, né? Porque doentio, né? Porque ele era prisioneiro dela e mesmo assim tiveram um caso romântico ali e depois de tudo ela ficou grávida, né? Ela engravidou de um Cambion. Exatamente. E eles são os pais do Eos, Eos, o velho, né? A criatura que é um grande vilão aí do cenário de Greyhawk. É um Cambion, né? Meio demônio, meio humano. Muito poderoso, que inclusive quero muito colocar aqui na série votação. de ícones, quero. Podemos colocar. Eos é bem legal a história dele. E o Grast conseguiu ajudá-la por muito tempo e tudo mais. Ela acabou virando, inclusive, dona de uma grande região ali do mundo chamado Perrinland, né? Só que um dia ela vacilou. Ele conseguiu apagar uns símbolos mágicos que ela usava para controlar ele e ela, na distração ali que ele fez, perdeu o controle sobre ele. E aí a relação azedou imediatamente, porque agora ele não era mais prisioneiro dela e os dois entraram na pancadaria mágica ali, num duelo mágico franco que quase destruiu toda a caverna ali do laboratório da Igwilf, né? E ele foi, então, expulso para o abismo, né? E a partir daí, a Tasha ficou com muito medo, né, dele voltar para se vingar, começou a mudar o nome dela, mudou de Igwilf para outros nomes, e aí agora depois ficou como Tasha e tudo mais, né? Mas a história deles não acaba por aí, né? Em algum momento o Grast consegue encontrar a Tasha, né? Sequestrar ela e aprisionar ela, então, lá no Palácio Argêntio, né? E ela fica ali também por muitos anos. Só que ele gosta dela ainda, né? Eles têm uma relação esquisita que o relacionamento deles só dá certo quando um é prisioneiro do outro. Primeiro o Grast foi prisioneiro dela, agora ela prisioneira dele e de novo eles reataram o relacionamento, né? Exatamente. E aí ele consegue então soltar uma magia em cima dela de que ela não conseguiria fazer mal para ele e ela deixa de ficar ali nas celas do palácio e pode ficar ali dentro do palácio solta, né? Porque mal a ele ela não conseguiria fazer. Com esse encantamento eles tiveram uma certa estabilidade por várias e várias décadas aí nesse relacionamento, mas um ex-inimigo ali do Grast descobriu como desfazer esse feitiço. Né? O Tuerne, o Impiedoso, ele conseguiu remover, né, essa magia, permitindo com que a Tasha pudesse atacar, né, o Grast novamente. E só dela ter essa possibilidade, o relacionamento deles já desandou de novo, né? Aquela coisa que eu falei, eles só funcionam quando um é prisioneiro do outro. E eles entraram de novo numa mega batalha épica ali, que quase destruiu o Palácio Argêntio. E o Grast, uma hora, levantou a bandeirinha branca e falou, ó, tá bom, vai embora. Vai embora. Sai daqui, não quero mais saber disso. Um vai destruir o outro se a gente continuar nessa, volta pro plano material. E ela voltou. E desde então, eles têm essa relação, digamos, conturbada, né? Que de vez em quando reatam e depois brigam de novo. Vira e mexe, um brinca um pouco com o sentimento do outro. Mas, sem dúvida, é a única pessoa que mexeu com o coração sombrio de Grast. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa história, tem lá no vídeo da Tasha. Tá bem mais completinho esse papo lá. Né? A história dela é muito interessante também, tem link aqui na descrição. Bom, então agora a gente vai começar a falar da ficha, né? Das características do Grast. Ele é uma criatura muito difícil, gente. Ele é uma das criaturas mais poderosas de D&D na 5ª edição. Ele é nível de desafio 24. Pois é, a ficha dele apareceu pela primeira vez na 5ª edição, na aventura Out of the Abyss, né? Em que ele tem uma rápida participação. Mas depois a ficha dele, né? As estatísticas de combate dele foram atualizadas para o livro Mordenkainen apresenta Monstros do Multiverso. Deram uma melhorada nele, que ele estava meio fraquinho. Deixaram ele mais forte, né? Com algumas regras mais interessantes. E você consegue essa ficha, né, nesse livro em português. Esse livro foi traduzido, né? Então tem links aqui na descrição, link associado nosso da Amazon, para você garantir esse livraço e ver a ficha do Grast aí totalmente em português, tá? Mas a gente vai resumir mais ou menos a tática dele e como é que ele funciona em combate aqui. Né? Como a Lina já mencionou, ele é um bicho muito poderoso, né? Tem 2,70 m, né? Então é uma criatura de categoria grande, né? E ele é muito, muito imune, assim, de várias formas à magia. Exato, é muito difícil bater uma magia nele, né? Ele tem resistência à magia, que significa que ele vai jogar 2 dados e pegar o melhor resultado ali, né? Que é a vantagem contra qualquer magia que joguem contra ele, né? Fora isso, ele é imune a ficar encantado, a ter medo, a ser envenenado e também a exaustão. Então isso já deixa ele muito, muito difícil. Mas além disso, ele pode
simplesmente usar uma reação para negar qualquer feitiço que é jogado nele. Se o feitiço for de terceiro círculo ou menor, nem funciona. Se for um feitiço mais poderoso, ele tem a chance de resistir se ele conseguir tirar no dado uma dificuldade 10, mais o círculo da magia que é usado contra ele, e ele soma o bônus dele de carisma. 8. Ele tem mais 8 de carisma, então é muito fácil dele resistir, né? Só que essa habilidade dele de negar magias, ela é aquelas habilidades que recarregam. E ela recarrega com um 5 ou um 6. Bom, e além disso, gente, ele ainda tem resistência lendária. Ou seja, se tudo der errado, ele pode simplesmente falar, não deu errado não. Não deu não. Se ele falhar numa salvaguarda, 3 vezes por dia ele pode falar que não falhou e passar automaticamente, né? E além disso, ele tem dissipar magia à vontade. Pode sair dissipando todas as magias do povo todo. É bem difícil. E ele tem poderes mágicos, mas também poderes, né, de ataque corpo a corpo muito poderosos, né? E ele consegue mesclar os dois. Ele pode dar um golpe da espada dele e soltar um feitiço, né? Então isso acabou sendo uma das melhorias que fizeram na ficha dele, né? Para ele poder usar essas duas características ao mesmo tempo. E lutar com ele em corpo a corpo também não é fácil. Ele tem mais de 340 pontos de vida, né? Classe de armadura 20, que pode não parecer muito para um Lorde Demônio, mas ele pode, só de estar perto ali da pessoa em combate, ele pode dar muito dano com a espada dele, Lina, que é uma espada mágica sinistra, chamada Angdrelv, que dá muito dano e dano de ácido, junto com o dano de corte que ela causa, né? Conforme corta, né? Vai derretendo ali a pessoa. O ácido escorre pela lâmina, assim, e ataca as pessoas. Fora que lutar contra o Grast não é lutar somente contra o Grast, né? Ele tá sempre cercado de guarda-costas, né? Que vão lutar junto com ele. E ele também tem muitas habilidades ligadas a encantamentos e dominação mental, hipnótico e tudo mais. Então, um combate com o Grast pode começar com o seu grupo lutando contra ele, mas daqui a pouco ele já dominou o bárbaro, dominou o clérigo. Ele consegue dominar em grupo, gente. Ele consegue dominar fazer em massa. Em massa. Isso aí é muito perigoso, porque simplesmente manda seu colega te atacar, te agredir. entendeu? E ele faz isso dentro do covil dele, numa ação, né, de covil, né, que é uma ação especial, que ele pode soltar o feitiço comando para todo mundo que está ali dentro. Ele consegue dar uma ordem fora do turno dele que afeta todos ao mesmo tempo. Então, fora, né, encantar pessoas, dominar monstros, tudo isso que ele tem, ele ainda tem esse comando geral que ele pode dar. Então, lutar contra o Grast normalmente é ter que lutar contra seus próprios amigos, além de ter que lutar com ele. Mas agora, Lina, chegou aquela hora que todo mundo gosta. Vamos falar de ganchos de aventura envolvendo o Lorde Demônio do Prazer Proibido aí, o Grast. E eu tenho uma ideia aqui já, Lina. Vamos lá. Eu pensei o seguinte: imagine que, né, sua campanha aí já está rolando há algum tempo e o grupo está investigando um culto secreto, uma seita, né, que está levando pessoas a fazer coisas depravadas na cidade, né? E vocês descobrem que é uma seita em homenagem a Grast. E quando, né, o grupo finalmente consegue ali cercar esses cultistas e enfrentá-los em combate, você vê que eles olham para um dos jogadores e falam: Senhor, estamos a seu comando. E aí o grupo descobre que um deles é um filho de Grast, mas ele não sabia ainda. Um dos personagens do jogador é um meio demônio que nunca soube disso. Você pode pegar alguém que tenha, de repente, um tiferino, entendeu? Legal. Você pode colocar isso aí na história, mas dá uma surpresa bem legal, né? Você, de repente, descobrir o seu passado aí por causa desses cultistas. Bom, e o meu gancho de aventura é para uma aventura épica, gente. Imagina que Tasha e Grast se unificam, né? Eles casam, resolvem casar, resolvem viver esse amor eterno como reis do multiverso, Eita, né? nós. E o plano deles, então, é matar Asmodeus, né? Para fazer com que todo o inferno, né, se curve a eles e eles vão dominar ali os planos inferiores para depois dominar todo o mundo, né? Muito bem, eles conseguiram, Tchelo, fazer o quê? Prender Asmodeus lá no Palácio Argêntio, né? Eita! E agora o equilíbrio ali da Guerra do Sangue está em perigo, né? E o grupo de aventureiros vai ter que salvar o Asmodeus. Tem que resgatar o Asmodeus lá do Palácio Argêntio. Ou você pode também simplesmente plantar o ciúme no casal, de algum jeito, que desfazendo o casal Grast e Tasha, eles vão brigar entre si. Também existe essa possibilidade. Pode desfazer toda essa aliança do mal aí que eles montaram, né?
Exatamente. Bom gancho também, fica a ideia aí para uma aventura épica de relacionamentos cósmicos aí. E se você quiser agora escolher o próximo ícone, lembre-se que já está aberta a votação aí para os nossos membros aqui do canal. Exatamente. Contem pra gente aqui nos comentários, né, se vocês já conheciam o Grashi, se vocês sabem mais histórias sobre o Grashi, né, e ganchos de aventura aí que vocês imaginaram para essa criatura. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau! E um agradecimento especial a você que se tornou um membro dragão aqui no canal. A ajuda de vocês está levando a gente para outro patamar. Obrigado mesmo. E um abraço especial para os dragões de platina: Bruno Marroque, Erasmus Júnior, Henriquim, João das Neves, Otonashi Ribeiro, Paulo Cota, Renato Pascon e Stefferson Igo. Valeu, pessoal!